Eu quero hoje ministrar uma palavra baseada, um esboço de sermão, baseado no texto de Salmos, número 65. Convido você a abrir a sua Bíblia, Salmo número 65. Um salmo bonito, e neste salmo tem aquele versículo da campanha que nós fizemos, uma carta para Deus. Eu não sei como que está o seu pensamento, como que está a sua conduta na trajetória daquela carta, os planos que você escreveu, aquilo que você tem, e se você continua orando, pedindo, lutando, trabalhando para alcançar os seus objetivos. Eu quero hoje falar alguma coisa em função de algo, e depois eu vou estar testemunhando também de algo que Deus está fazendo, está trabalhando. Salmo 65, todos acharam? Amém? Pronto aí, meu irmão, para trabalhar? Pode aumentar um pouquinho mais o volume. Glória a Deus. Salmo 65. A ti, todos acharam? A ti, ó Deus, espero o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa, do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingidos de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e as refresca. Tu a enriquece grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes dá o trigo, quando assim o tens preparado. Enches de água os teus sulcos, regulando a sua altura, amolece com a muita chuva, abençoas as suas novidades. Coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo, por isso eles se regozijam e cantam. Amém. Bate palmas aí para Jesus, irmãos. Uma salva de palmas para Jesus. O versículo 11. Coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Amém? Levante as suas mãos, vamos orar. Vamos pedir graça para o Senhor. Vamos pedir a misericórdia do Senhor. Vamos pedir que o Espírito Santo se faça presente em nosso meio, irmãos, porque ele é educado, ele é sensível, e ele vai vir, ele vai trabalhar, se você abrir o seu coração e deixar ele fazer alguma coisa na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, Deus da glória, mais uma vez nos encontramos neste lugar, nesta casa de oração, Pai, para adorar o teu nome, para bendizer o teu nome, para bendizer a ti pela tua grandeza, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, estamos aqui mais uma vez para louvar a ti, Senhor, e dizer, Pai querido, que nós vemos o cumprimento da tua palavra, porque, Pai querido, tu contempla-nos, ó Pai querido, de bênção, Senhor, apesar de nós. Nesta manhã, eu quero ministrar uma palavra de bênção, que a tua palavra, Pai querido, vá de encontro aos corações, alegra os corações, fortalece os corações, alegra, Pai querido, a tua ovelha, Pai querido, a sua casa, Pai querido, os teus filhos que nesta manhã se dispuseram a vir aqui para te louvar e te bendizer, porque tu és o nosso Deus, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. Os irmãos lembram que no começo do ano, quando nós começamos a campanha, nós começamos o ano e lançamos a campanha em dezembro e terminamos aqui na vigília aquela campanha, Deus vai coroar o teu ano. E eu coloquei aqui entre parênteses, vida. Deus vai coroar o teu ano, a tua vida.
Eu quero falar nesta manhã, irmãos, do processo à plenitude, quando Deus finaliza o que começou. Tem acontecido isso na sua vida? Uma pessoa só levantou a mão. Tem acontecido isso na sua vida? Deus está trabalhando no processo da sua vida, das coisas que acontecem, Deus finaliza aquilo que Ele começou. Irmãos, eu quero falar alguma coisa hoje muito forte em cima do... Eu falei sobre o texto, nós lemos o texto, o capítulo 65, o número 65 de Salmos, dando ênfase no versículo número 11, que foi a campanha que nós fizemos. E eu quero, irmãos, com esta mensagem, nesta manhã, eu quero revigorar, rememorar, fortalecer, irmãos, a sua fé, a sua confiança em Deus, que Deus está de pé e está trabalhando na nossa vida, na nossa causa. Porque, irmãos, o tempo começa, os dias começam a passar, o tempo vai passando e parece, irmãos, que a gente esquece das coisas que Deus tem para nós, sobre a nossa vida. Irmãos, o intuito não é esquecer. O intuito, irmãos, é alimentar e guardar e trabalhar em prol daquilo que Deus tem falado. Eu estava numa dessas manhãs aqui orando, irmãos, eu e a pastora Lúcia, e aí, irmãos, uma das coisas que eu lembrei na hora da oração, o Espírito Santo me trouxe à mente, quando na parábola Jesus contava sobre aquela viúva, aquela mulher simples, humilde, pobre, ela vai até o juiz. A Bíblia diz que é um juiz iníquo. É um juiz que não teme a Deus. É um juiz que não tem Deus no seu coração. É um homem que não observa a palavra do Senhor. Mas o fato dela ir constantemente, todos os dias, a Bíblia diz que um dia ele falou assim: eu vou atender a causa dessa mulher. Chega de todos os dias ela vir aqui na minha frente. A Bíblia diz, irmãos, em outro versículo, Deus mesmo falando para nós: invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. A Bíblia nos diz, irmãos, uma outra passagem bíblica: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que não sabe. Irmãos, a Bíblia está cheia, repleta de promessa para você, para mim. A Bíblia está cheia, irmãos, de coisas lindas e bacanas para nós, para a nossa vida, para dizer: eu vou te abençoar, eu vou te fortalecer, eu vou te levantar, eu vou te exaltar. Mas é preciso saber como que você está caminhando diante do Senhor, porque a palavra do Senhor permanece sobre aqueles que estão de pé, aleluia, na sua casa. Louvado seja o Senhor da glória, louvado seja o Senhor, aleluia, louvado seja o Senhor. Coroas o ano com a tua bondade, as tuas veredas destilam fartura, destila gordura. Irmãos, o ano até pode ter começado difícil, viu, irmão Dias? O ano até pode ter começado com luta, com problema, mas saiba de uma coisa, igreja do Senhor: se você permanecer firme, se você observar a palavra, eu quero falar para você, você vai terminar esse ano com uma coroa de vitória, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Hoje, Deus nos chama para entender que Ele não trabalha com ciclos quebrados. Deus não começa uma coisa e para. Eu faço isso, você faz. Nós até podemos quebrar uma promessa, quebrar uma palavra, mas Deus é justo, é fiel, e Ele não quebra suas promessas. Ele não trabalha com ciclos pela metade, com situações de qualquer forma, de qualquer maneira, não. O que Deus começou, Ele vai terminar. Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, o contexto histórico deste livro diz que ele é atribuído a Davi. Davi é o seu autor. É, irmãos, um hino de louvor e gratidão a Deus. E ele não foi escrito no começo do ano, porque dá essa impressão quando você lê com um pouco mais de calma, que esse salmo foi escrito no começo do ano. E não foi. A Bíblia diz, irmãos, que ele nasce, irmãos, em meio a uma celebração, uma intervenção de Deus na vida do povo de Israel. Irmãos, hoje, na agricultura, no mundo afora, existe, irmãos, a tecnologia que trabalha corroborando com o crescimento das plantas. Tem a irrigação, tem adubo, tem os fertilizantes, tem o veneno que mata o mato, a erva daninha. Irmãos, existe toda uma situação, mas naquela época não existia. E nós vemos, irmãos, aqui pela palavra, na estrutura do Salmo, Deus, versículo 1 a 4, Deus perdoa e se aproxima. Isso fala de graça, graça espiritual para com o povo do Senhor. Deus perdoa e se aproxima do seu povo. Versículos 5 a 8, Deus governa a criação, Ele é
poderoso, irmãos, e é soberano para governar e trabalhar na vida da criação. Versos 9 a 13, Deus visita a terra e abençoa. Fala, irmãos, de uma provisão profética para nossa vida, para as pessoas que servem e temem a Deus, e até para quem não serve. Porque, irmãos, a chuva vem, o sol vem, mas não vem só para quem é crente, não. Vem para o mundo todo, para todo mundo, irmãos. O versículo 11 que nós lemos, está neste último bloco, Deus visita a terra e abençoa. Irmãos, é o clímax, é o ponto central desse texto que nós lemos. Primeiro tópico, Deus trabalha com ciclos completos. Deus trabalha com ciclos completos. Se Deus está no controle, irmãos, então o final é definido pela circunstância. Deus não inicia para abandonar. Você não vai ver nunca Deus começou alguma coisa e abandonou o projeto. Você não vai ver nunca uma situação, isso daqui não terminou. Deus falou que ia fazer, mas parou. Observa a história, tem alguma coisa ali que de repente você não saiba. Irmãos, a Bíblia é tão linda, e o Espírito, isso aqui não está no esboço não, mas o Espírito Santo está me trazendo à mente que quando Deus fazia, irmãos, a criação, o planeta Terra, a estrutura do planeta Terra, separou a água das águas. A Bíblia diz, irmãos, que no princípio de tudo, o Espírito pairava sobre as águas. E quando Deus decide, irmãos, fazer tudo o que Ele fez, houve separação das águas e águas. Houve, irmãos, Deus fez o sol e a lua e as estrelas para governar o dia e governar a noite. Deus fez as estações do ano, irmãos, para governar os dias. Irmãos, tudo completo. Mas o mais interessante disso, irmãos, que lá em Apocalipse fala que quando Deus fez, aleluia, Deus fez tudo isso, o Cordeiro já estava preparado para morrer na cruz para nos salvar. Aleluia, isso fala da provisão do Senhor, isso fala do plano que Deus tem, que Deus já tinha determinado para mim e para você. Lá em Gênesis, no capítulo 1, fala que Deus falou, façamos o homem, no plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E aí, irmãos, nós vemos, irmãos, lá no livro de Salmos, Deus fala, isso acontece em Gênesis, quando Ele está criando, irmãos, o homem, depois que criou os céus e a terra, as plantas, os animais. Aí, irmãos, Ele cria o homem, depois do homem cria a mulher. E aí nós vamos lá para Salmos, a Bíblia fala assim, irmãos, que antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, ainda, irmãos, uma matéria informe, é o que a Bíblia diz. Deus já sabia quem era eu, quem era você. Deus já sabia se você ia ser temente. Deus já sabia se você ia ser um crente rebelde. Deus já sabia se você ia ser mentiroso ou não. Deus já sabia se você ia aceitar a palavra, o princípio da palavra, aleluia, como a boa semente, e ia servir a Deus, ou se não ia aceitar. Deus já sabia de tudo isso, irmãos. Mas antes de tudo isso, Ele preparou o Cordeiro. Ele preparou o seu Filho, irmãos, que já estava, irmãos, desde a fundação dos tempos, aleluia, para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar. Que coisa linda, irmãos, que coisa tremenda. Deus ama você, Deus ama nós. É por isso, irmãos, que Ele cuida de nós. Louvado seja o Senhor. A Bíblia fala lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia da vinda de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus não perdeu o controle da história. Viu, irmã Antônia? Não perdeu, não. Deus não perdeu o controle da história. O que Deus começou na tua vida, na nossa vida, não será interrompido. O que Deus começou a trabalhar, aleluia, vai ser concluído em nome de Jesus. Eu quero, irmãos, chamar você e impulsionar você. Permaneça firme até o fim. Creia na palavra, creia na promessa, porque Deus está trabalhando na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Segundo tópico, a bondade de Deus. A bondade de Deus define o final. O ciclo será coroado. Então precisamos entender com o que Deus coroa. De que forma Deus abençoa.
De que forma Deus está trabalhando? Não é esforço. Tem gente que pensa que é esforço. E aí, irmãos, eu estava aqui sentado, eu terminei o sermão aqui com o computador no colo. E me veio, irmãos, eu escrevendo, mas eu não quis voltar por causa do sistema. É interessante isso, irmãos. Não é esforço, não é o teu mérito, não é a tua capacidade que vai definir a tua coroa, a tua vitória. E aí, irmãos, eu me lembrei daquele versículo que fala assim, que naquele dia, no dia do juízo branco, no dia da salvação, no dia que Jesus vier recolher a sua igreja, muitos vão falar, Senhor, mas em teu nome eu orei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, e aqui eu vou mais longe, em teu nome eu cantei, em teu nome eu toquei teclado, em teu nome eu dizimei, em teu nome eu bati palma, em teu nome, Senhor, eu estava lá na igreja, eu levantava as mãos e cantava junto com o irmão Rogério, em teu nome, Senhor querido, eu estava indo na igreja toda quarta e todo domingo. Eu vou te falar, não é pelo teu esforço, não é pelo teu empenho, não é pelo teu mérito, pela tua capacidade, é a graça, é a misericórdia de Deus na sua vida, na minha vida, que vai, aleluia, Deus vai abençoar e vai derramar do seu poder, que Deus vai olhar para você e falar, eu vou te abençoar, eu vou te levantar. Louvado seja o Senhor da glória, aleluia, aleluia. Não é esforço, é graça. Lá em Lamentações capítulo 3, verso 22 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia. Porque Deus, se Deus for olhar, irmãos, para aquilo que eu faço, para o meu dia a dia, na minha conduta, irmãos, hoje eu estou na graça, eu falo, eu prego, eu canto, e eu estou aqui, e eu estou lá na barbearia, surge uma situação, eu prego. Aí, irmãos, para o outro dia estou caído, falei, não vou mais, não quero saber, vou desistir de Jesus, eu cansei de Jesus. Essa semana um rapaz mandou uma mensagem para mim, falou que não queria mais saber de Deus, porque ele estava certo, ponto final, não quer saber de mais nada. E eu fiquei pensando, e falou que se fosse para continuar ouvindo essa ladainha, que eu sou filho, eu tenho promessa, Deus olha para mim como filho, não acontece nada, irmãos, eu quero falar para você, meu coração doeu, eu choro com isso, irmãos, porque você recebe a bênção, a promessa, quando existe, irmãos, uma interação de obediência, de vida com Deus, de crer na palavra, de obedecer o princípio da palavra, de caminhar no princípio da palavra, de entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, de entender, irmãos, aleluia, que nada que nós fazemos, irmãos, é por nós mesmos, mas é pela sua graça e misericórdia. E aí, irmãos, vem a bênção. Deus quer te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar, mas interessa saber como você está vivendo. As misericórdias dele, do Senhor, a misericórdia do Nael, a misericórdia da pastora. Não, irmãos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus vai surpreender você. Se você, irmãos, quando você pensar que não, o negócio já aconteceu. Glória a Deus. Deus é fiel ao que prometeu. Irmãos, Deus não quebra aliança. Ele cumpre as promessas. O ano pode estar sendo instável. De repente, o ano até está sendo, a sua caminhada, de repente até está um pouco difícil. Você olha e fala, mas como que vai acontecer desse jeito? O ano não está brincadeira, não. Mas é interessante, irmãos, é interessante que lá em Tessalonicenses fala assim, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele é fiel, você não vai conseguir, mas ele vai. Você não tem como resolver, mas Deus tem. Você não tem como trabalhar aquela causa, você olha e fala assim, escapa do meu controle, das minhas mãos, eu não sei como realizar isso. Mas Deus olha para você e fala, ô minha filha, eu estou no controle desta situação. Ô meu filho, eu estou olhando para você, eu vou te abençoar. Tem um pouquinho mais de paciência. Irmãos, eu falava ontem à tarde, essa semana, um rapaz aqui de Nova York que me ligou e falou, pastor, eu preciso... Me ligou não, passou uma mensagem. Eu preciso de oração. Pastor, irmãos, eu lancei aquele livro
ansiedade, o mal invisível da alma. Agora há pouco estava conversando com a irmã da pastora, ela falou assim que mandou para as vizinhas dela, e tem uma pessoa lá que lê todo dia, até replica as mensagens que eu estou colocando no grupo, é um outro grupo do trabalho, do livro. E aí, irmãos, as pessoas estão sedentas, passando, irmã, por terríveis problemas, passando por dificuldade, momentos de choro, momentos de angústia, momentos, irmãos, que a pessoa olha assim e ela tem tudo para frente, para receber, para alcançar, para levantar a cabeça, irmãos, e dizer, olha que bênção, está dando tudo certo. Mas, irmãos, o mundo caminha rápido e está caminhando, irmãos, parece que para o abismo, para o deserto. Olha para um lado, não vê saída, olha para outro, não vê saída. Está igual o povo de Israel no deserto, olhava de um lado, montanha, olhava do outro lado, montanha também, olhava para trás, o exército do faraó vinha atrás deles, e olhava para frente, o mar. E aí, irmãos, foram falar com Moisés, e agora, Moisés, o que é que nós vamos fazer? Ó, Moisés, você tirou nós lá do Egito para morrer nesse deserto, ou morrer afogado. E aí, irmãos, Moisés vai falar com Deus, e aí Deus fala assim, porque clamas a mim? Diga ao povo que marche, aleluia, diga ao povo que caminhe, continue, marche, continue caminhando, mas é água, Senhor, põe o pé na água e continue caminhando, e vai mais um pouco, irmãos, e quando eles fizeram isso, o mar se abriu, e eles atravessaram, diz que durante a noite toda, a Bíblia fala, dizem não, a Bíblia diz, que durante a noite toda, o povo de Israel atravessou o mar em seco, aleluia, as águas de um lado, as águas do outro lado, havia um paredão de água dos dois lados, e o povo do exército do faraó não conseguia alcançar, dava errado naquela caminhada de perseguição, e quando eles atravessaram, a última pessoa de Israel atravessou o mar e chegou do outro lado, Deus fechou, e eles não morreram assassinados, não morreram afogados, não foram levados de volta cativo. Eu quero falar para você que é isso que Deus tem para a sua vida. Você não vai ficar cativo, você não vai morrer afogado, você não vai morrer no meio deste deserto, porque Deus está cuidando da sua vida, Deus está trabalhando nesta jornada sua. Por quê, pastor? Porque Deus é fiel. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 24, fiel é o que vos chama, fiel é o que vos chama, e o qual também o fará. O fará o quê? Aquilo que você está precisando. Ele vai fazer o quê? Vai trabalhar na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus, aleluia. Tópico 3, último tópico. A presença de Deus gera fartura. É engraçado quando vem a palavra assim de bênção, né? De fartura, de gordura, de bonança. Não é, irmão José? De paz, de alegria, todo mundo. Amém. Eu recebo. Amém, glória a Deus. Oh, isso é muito bom. Eu tomo posse, Jesus. A presença de Deus gera fartura. É o terceiro tópico. A coroa é resultado da presença de Deus caminhando na sua história. Eu já preguei aqui sobre a presença de Deus. Ela muda o ambiente. A presença do Senhor muda a atmosfera. Onde Deus passa, algo muda. As veredas de Deus representam os caminhos por onde Ele passa. Quando você lê lá o versículo, coroas o ano com a tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Coroas o ano com a tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. É interessante observar, irmãos, que a palavra destilar, presta atenção nisso que eu estou te falando, não quer dizer destilar, ela aplica no tempo como continuidade. As tuas veredas destilam gordura, bonança, fartura, fala de provisão, fala da bênção de Deus, fala da mão de Deus trabalhando na sua vida, na sua causa. Tem gente que olha, irmão, só olha assim,
Ou eu estou com problema hoje, mas hoje Deus vai fazer alguma coisa e tal, e pensa que já vai acontecer na hora. Não. O fato de você estar numa jornada, num problema, e você tem força todo dia para se levantar da cama, o fato de você se levantar de manhã, e às vezes, irmãos, nem está muito propício para levantar, não. Tem dia, irmãos, que a gente está com o coração amargurado, tem dia, irmãos, que o dia está difícil, tem dia, irmãos, que o sol está bonito brilhando, mas tem dia que o dia está nublado, está ventando, os céus, irmãos, está com as nuvens pesadas, acusa que vai chover, vai ter tempestade, vai ter ventania. Irmãos, nesse dia não dá vontade de sair de casa, mas saiba de uma coisa, o fato de você estar de pé e continuar caminhando é porque Deus está te dando graça, Deus está te dando força para continuar caminhando mesmo na luta, mesmo no problema, mesmo na tristeza, mesmo no choro, você vai continuar caminhando e Deus vai te dar graça para você continuar caminhando. Eu não consigo, mas Deus vai fortalecer as suas pernas, Deus vai te dar força para você continuar caminhando, andando. O coração está triste, lá dentro você está chorando, mas diga como aquela mulher, vai tudo bem. Ela diga, vai tudo bem, está tudo certo, está tudo certo. O filho dela estava morto, mas ela continua caminhando dizendo, está tudo bem. Irmãos, ela não foi falar com seu marido, não foi falar com seus empregados, ela foi falar com o homem de Deus que tinha ministrado uma promessa que Deus daria um filho. Eu vou falar para você, se Deus te fez uma promessa, continue caminhando ainda que o momento não seja aprazível. Se Deus fez uma promessa, continue chorando, mas diante do Senhor. Se Deus falou com você, continue crendo que Deus está operando o milagre na hora certa. Aleluia, Deus vai realizar um grande milagre na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra e diga, eu tomo posse, eu recebo, eu creio, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus estabelece um fluxo quando, irmãos, nós não vemos nada, mas Deus estabelece, irmãos, algo, não um movimento, não algo superficial, algo aparente, não é momentâneo, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não. O agir de Deus, irmãos, é soberano. A palavra destilar indica continuidade. Deus não apenas libera um milagre isolado. Deus vai fazer hoje, Deus abençoa você hoje, e aí daqui para frente, acabou, esquece, não acontece mais nada, não. A bênção do Senhor, ela é constante. A Bíblia diz, irmãos, a palavra destilar diz, irmãos, indica continuidade, indica, irmãos, que sempre vai ter algo de Deus para a sua vida. Sabia? A vida com Deus, irmãos, não é baseada em eventos. A vida com Deus não é baseada em momentos. A vida com Deus, irmãos, não é baseada em coisas momentâneas. A vida com Deus, irmãos, não é baseada, irmãos, no achismo, eu acho, pode ser, talvez, será. Não. A vida com Deus, irmãos, é algo certo, claro, estável e definido. Você caminha com Deus, Deus está trabalhando sobre a sua vida. É por isso que Salmo 91 vai nos falar daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habita, você viaja. Esses dias eu liguei para o meu amigo aqui, ele falou, pastor, eu fui viajar aqui com a minha esposa, eu estou aqui em Nova York com a Jess, pastor. Você foi lá, você não ficou no hotel, você passou por um hotel. Você não mora naquele hotel, correto? Você passou por ali. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que habita, irmãos, habitar na presença do Senhor não é um hotel. Irmãos, habitar na presença do Senhor não é fazer turismo. Habitar na presença do Senhor, irmãos, não é você ir um dia e ficar 3 meses, de vez em quando, não. Habitar na presença do Senhor é você ter vida com Deus, em casa, na igreja, no trabalho, de madrugada, de manhã, de noite, vai tomar café, vai almoçar, vai jantar, e você fala, olha Deus, eu estou aqui, mais um momento, Senhor, toma conta da minha vida. Habitar com Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí, irmãos, a segunda parte diz, você vai descansar proteção, você vai descansar provisão, você vai descansar alegria, você vai descansar o cuidado de Deus,
você vai descansar, porque Deus vai cuidar do seu dia a dia continuamente, porque você habita na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Não é poderoso para fazer um pouco de graça. Isso daí quem faz sou eu, fazer um pouquinho de graça para fazer vocês sorrirem, pode ser. Mas Deus não. Ele é poderoso para dar graça na sua vida, no seu íntimo, na sua intimidade, nas suas emoções. Deus é poderoso, irmãos, para tocar lá no... Tem muita gente, irmãos, que está diante de Deus, irmãos, sorrindo, mas lá dentro, irmãos, o coração está apertado, chorando, porque os problemas são tantos, e ela não consegue mais nem esboçar um sorriso. Mas Deus, irmãos, não trabalha com escassez. Deus trabalha na continuidade de uma vida que serve a Deus, mesmo quando as coisas estão difíceis. Porque hoje, irmãos, é comum isso, é notório isso, irmãos, isso acontece muito. As pessoas começam a servir a Deus, não aconteceu do jeito que ela quis, ela vai embora. Não aconteceu do jeito que ela esperava, que nem estava aqui, e foi embora. Não aconteceu do jeito que ele quis que acontecesse, não, aqui não serve para mim. Deixa eu falar para você, Deus trabalha independente de você. Se você for fiel, as bênçãos vão vir. Se você não for fiel, as bênçãos não vão vir. Não é porque Deus não é fiel, é porque você não é fiel. Você não caminha com Deus. Você não está diante do Senhor. Deus trabalha, irmãos, não com movimento. Deus não trabalha, irmãos, apenas na aparência, não por um momento, mas Deus trabalha, irmãos, na continuidade, irmãos. É parceria. Você habita no esconderijo do Altíssimo e Ele vai te dar descanso. Você habita na presença do Senhor e Ele vai trabalhar na sua vida. Você habita no altar do Senhor, Deus está trabalhando na sua causa. Você habita, aleluia, no altar do Senhor, Deus vai visitar a sua família, Deus vai visitar a sua, Deus vai trabalhar na sua vida. Uma salva de palmas para Jesus, louvado seja o Senhor. Eu quero profetizar na sua vida. Você vai viver momentos, um tempo de constância e provisão de Deus. Nós estamos orando aqui, irmãos, pelas manhãs, pelas madrugadas, no término da madrugada. Eu tenho, irmãos, eu faço isso, irmãos, com muita reverência diante de Deus e com muito carinho para com a igreja que Deus tem nos confiado. Eu vou num lugar assim, aqui abençoa a irmã Gugu, agora abençoa a vozinha, agora abençoa a irmã Maria, agora abençoa, e ela também, agora abençoa o irmão José, agora abençoa a irmã Piedade. Viu, irmã Piedade? Abençoa, Senhor, visita a sua casa, Senhor, visita os seus sonhos, visita o plano, visita os seus projetos, Senhor, visita aquele desejo lá dentro, que eu não sei o que é, mas ela colocou lá na carta para Deus, porque tu falaste, Senhor, Deus vai coroar o ano com a tua bondade, e vai destilar, e às vezes o Senhor vai destilar gordura. Esse ano será um ano de bênção. Senhor, visita, Senhor, Pai, trabalha, Pai, Senhor querido, toma conta, Pai, irmãos, e parece que eu estou vendo na minha mente você sentado ali, e quando não vem, Senhor, não veio hoje, não veio no último culto, o que está acontecendo, Senhor? Está triste, é um problema, Senhor, vai lá, toca no coração, toca na mente, Senhor, resolve o problema, toca nessa situação que está entristecendo o coração do seu filho, da sua filha, alegra, Pai, dá ele força, dá ela força, Senhor, que eles tenham uma experiência viva e real com Deus, para viver o sobrenatural e testemunhar o milagre para a honra e glória do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu convido você a ficar de pé, amém? Aleluia. A aplicação dessa palavra, irmãos, é uma só. Permaneça em Deus diariamente, para depender da mão de Deus constantemente. Simples assim. Permaneça em Deus diariamente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, para depender, para ter a permanência de Deus diariamente.
Eu quero que você lembre daquela carta que você escreveu. Eu quero que você traga à sua mente lá todos os parágrafos que você colocou naquela carta, que você escreveu e apresentou para o Senhor. Que eu imagino que se a cópia não está aí na sua Bíblia, está guardada lá na sua casa. Quando você for orar, Senhor, eu fiz um propósito contigo nesse ano. E aí eu quero colocar aqui 3 perguntas. Você tem chamado para nossa reflexão e meditação, você tem chamado de fim aquilo que Deus ainda está trabalhando? Ou nem lembra mais? Desanimou tanto que até já esqueceu. Você tem chamado de fim aquilo que Deus ainda está trabalhando? Porque Deus está trabalhando. Aleluia. Segunda pergunta, você tem confiado mais em si ou na bondade de Deus? Porque tem gente que, nariz empinado, orgulhoso, soberbo, se acha, é o tal. E aí vai a pergunta, você tem confiado em si ou na bondade de Deus, na graça do Senhor? E as tuas veredas destilam gordura. O caminhar com Deus, o caminhar de Deus, o caminhar na presença de Deus, o caminhar dele é perfeito. Você está buscando a presença ou apenas resultado? Essa aqui é de doer o coração. Viu, Maria? Você está buscando a presença de Deus ou apenas os resultados de Deus? Porque, irmãos, nós, e eu me incluo nisso, nós somos tão carnais e egoístas que muitas das vezes a gente esquece, irmãos. E eu já falei isso aqui, os irmãos até rir. O crente é pidão, dá, é que nem aquele filho, pai, me dá. Uma criança lá, o pai estava com um garoto lá na barbearia, e primeiro o pai queria que o menino cortasse o cabelo, mas o garoto ia lá na recepção e queria bala. Me dá. Porque vê que é logo o resultado, que é logo a solução do seu problema, da sua causa. Quer logo que Deus olhe para ele e logo dá a resposta. Você está buscando a presença, os resultados, ou apenas os resultados? Está buscando a presença de Deus ou apenas o resultado? Como está? Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, os passos práticos para a nossa vida, nesse sermão de hoje é reposicione a sua fé. Reveja os seus conceitos e reformule a sua vida, reposicionando a sua fé. Faça isso, irmão, porque às vezes a fé começa a esfriar. Nessa caminhada, irmãos, no meio da dificuldade, no meio dos problemas, vozinha, a gente quer desistir, não dá mais, eu não consigo, não adianta. Isso aí não é para mim, não, é para você. Deus está falando para você, eu vou te abençoar, eu vou te exaltar, eu vou te levantar, eu vou alegrar o seu coração. Segundo passo prático para a nossa vida, declare as promessas do Senhor, meu irmão. Declare. Deus falou que vai me dar e eu creio nisso. Irmãos, começa a escrever. Se você esquece, começa a escrever. Põe lá diante do espelho quando você for lá fazer a sobrancelha, fazer a sua maquiagem. Quando você for lá pentear o cabelo, pentear a barba. Coloca isso lá. Quando você for lá no seu quarto, lá, vai passar o perfume lá, uma aguinha de cheiro no corpo. Irmãos, faça isso. Declare a promessa. E o terceiro passo, o mais importante, busque a presença de Deus diariamente. Diariamente, não é de vez em quando. A salva de palmas para Jesus. É diariamente. Não é de vez em quando. Busque a presença de Deus constantemente. Não é só um dia na semana. Busque a presença de Deus. Quando você levantar, você sentou na cama, pôs os pés no chão e diz: oh Deus, obrigado por mais um dia. Eu vou me levantar, vou começar esse dia está nas suas mãos. Eu vou levantar e vou sair para o trabalho, o Senhor me leva em paz para o meu trabalho. Quebra toda a cilada de Satanás. Para que ele arrebenta com esse diabo que quer me infernizar a vida. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Por toda a minha vida. Aleluia. Agora é o Senhor. Agora é o Senhor. Fale com Deus. Você pode ouvir. Ele tem algo na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você crê nessa palavra? Que Ele vai te levar até o céu. Fogo, problemas, terremotos. Aleluia. Medita nesse hino. É uma oração para nós. Aleluia. Eu me sinto seguro. Profetiza agora na sua vida. Não há ferrolho, nem porta. Não há doença. Aleluia. E a tempestade aleluia. Baixinho agora. Eu quero orar para você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu não vou ficar aqui orando, profetizando meia hora, não. Mas eu quero só pôr a mão na sua cabeça se você quiser receber a bênção de Deus. Não, pastor, eu estava desanimando. Eu já estava largando aquela carta para lá. Se você estava nessa situação, eu quero proclamar você a reviver aquilo que você escreveu, a reviver a sua fé, reposicionar a sua fé e crer que Deus está trabalhando na sua causa. Vem à frente que eu vou orar. Vou pôr a mão na sua cabeça e vou te abençoar. E você vai continuar caminhando para Deus te dar vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode vir. Aleluia. Louvado seja o Senhor da glória. Aleluia. Senhor da glória, aqui está a tua filha, Pai. Eu profetizo que aquela carta, Senhor, Pai querido, os milagres vai acontecer naquilo que ela colocou, Pai querido, crendo na tua promessa, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pai da glória, aqui está a tua filha. Eu quero profetizar a tua bênção. Eu quero profetizar, Pai da glória, que as promessas da vida da tua filha vai acontecer para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, aqui está o Júlia, Pai. Abençoa, Senhor. Pai querido, que ele cresça com saúde, com paz, com alegria, sendo bênção, Pai, na vida da família, Senhor. Pai querido, aqui está a tua filha, Senhor. Pai querido, eu quero profetizar a bênção, Pai, na vida do Pai querido da tua filha, na casa da tua filha, nos projetos, nos sonhos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor da glória, aqui está, Pai. Toma a tua filha nas tuas mãos, Senhor. Abençoa, meu Deus. Opera um milagre, Pai. Visita o seu esposo, a sua casa, Pai. Pai, querido, aquela carta, Pai, que ela possa, Pai, ver o cumprimento da tua palavra na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Pai querido, aqui está a tua filha, Senhor. Eu quero, Pai querido, orar para a tua filha.
Senhor, tu sabes, ó Pai, que nós amamos a tua filha, Pai. Na matriarca, Pai, de uma geração, Senhor. Eu creio, Pai, que a tua promessa está sobre a vida dela, Pai. E ela vai testemunhar a vitória, a Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aí da glória, que está tua filha, Senhor, profetiza a bênção, fortalece na fé, na caminhada, fortalece, ó Pai, a sua fé, Senhor. Pai da glória, que ela possa dar um trato de vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor da glória, aqui está tua filha, Pai, irmã Maria, Senhor. Eu quero profetizar a bênção, ó Pai, sobre a vida da tua filha, sobre a sua casa, os sonhos que ela tem contido dentro de si, ó Pai. Pai, querido, que ela possa, Pai, querido, se levantar e dar o brado de vitória, testemunhando, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Meu Deus da glória, aqui está o irmão José, ó Pai. Eu quero orar pela vida do teu filho, Senhor, sobre a sua caminhada. Visita o seu coração, seu ânimo, Pai querido, as suas emoções, seu sentimento, ó Pai, trabalha, Deus. Pai querido, abençoe o teu filho, ó Pai, a sua casa, a sua herança, os seus filhos, ó Pai. Dá a ele a vitória, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus da glória. Pai, toma nas tuas mãos a irmã Xanda, Senhor. Eu profetizo, Pai querido, a bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida, a saúde, ó Pai, na carne, no sangue, nos ossos, nos nervos, ó Pai. Pai glorioso, abençoa a tua filha, abençoa, Senhor querido, a sua caminhada cristã, Pai, que ela possa, Pai da glória, dar um brado de vitória, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.